Se um homem de 80 anos se casar com uma mulher de 20 anos, você sabe me dizer qual será o regime de bens desse casamento? Nesse exemplo, o único regime possível e obrigatório, não pode colocar outro, é o regime da separação obrigatória ou legal de bens. O intuito da norma, o intuito da lei, é de proteger o idoso e seu patrimônio. Então, nesse exemplo, imagine que ocorre o divórcio. Depois de 2, 3 anos de casamento desse idoso de 70 anos ou mais, no caso aqui eu coloquei 80, com uma pessoa de 20 e poucos anos, resolvem se divorciar. Nesse caso, como o regime é da separação obrigatória, não haverá divisão de patrimônio 50-50, não haverá isso, porque é separação obrigatória. O que era do idoso desde sempre continua sendo dele, e o que era da pessoa de 20 anos continua sendo dela. Não há comunicação. No entanto, nós estamos no Brasil, e aqui a coisa é diferente, é bem sui generis. Então vamos lá, a regra da lei é essa, ok? Só que uma súmula editada lá no ano de 1964, vou repetir, 1964, é a súmula 377, lá do Supremo Tribunal Federal. Ela continua valendo e sendo aplicada pelos tribunais. E o que ela fala? Ela fala o seguinte: olha, na separação obrigatória de bens, tudo bem, não existe comunicação do patrimônio. No entanto, o patrimônio adquirido durante o casamento, desde comprovado o esforço comum do casal, olha a brecha gigantesca para discussão e eternização da disputa no judiciário. Haverá a divisão desses bens, aliás. Mas essa súmula, ela deixa claro que é dos bens adquiridos durante a união. E aí vai depender cada qual fazer as provas do que colaborou. Mas deixando claro que não alcançam os bens anteriores ao casamento, que são bens particulares, no caso aqui, naturalmente, do idoso. Até aqui, o exemplo foi do divórcio desse casal. Agora vamos passar para o caso de falecimento do idoso, porque na lógica ele vai primeiro que a mocinha de 20 anos. Então vamos lá, o que acontece nesse caso? A mocinha de 20 anos, ela vai herdar o patrimônio do falecido, do idoso? Tem algumas regras específicas, não dá para falar que ela não vai herdar. Então vai depender de algumas coisas. Vamos imaginar o seguinte: o idoso falece e deixou filhos. Ela vai herdar? Não, ela não vai ser herdeira desse idoso. Tá? Agora, acrescentando um pouquinho mais de informação. Esse idoso falece, não deixou filhos, linha descendente, herdeiros necessários, e por óbvio também não deixou pai e mãe, pela idade dele, eles estão falando do exemplo de 80 anos. E nesse caso, a mocinha de 20 anos, ela vai herdar? Sim, ela vai herdar 100% do patrimônio, porque ela está na linha da vocação hereditária. Ela está lá no inciso 3º do artigo 1829 do Código Civil. Então, nesse caso específico, mesmo sendo o regime da separação obrigatória de bens, que visa proteger o patrimônio do idoso, ela vai herdar 100% da herança. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, clique aí no coraçãozinho, deixe a sua dúvida, encaminhe esse vídeo para quem tem interesse nesse tipo de assunto e até a próxima dica.